Bom, pessoal, então nossa aula de hoje é aula de correção, certo? Eu vou iniciar a aula de correção pelo exercício número 1, que está na página número 60, tá? O exercício número 1 são algumas, vamos chamar assim, de operações numéricas, algumas expressões bem pequenininhas, né? Apenas com uma operação, para vocês resolverem e encontrarem o valor, né? Realizar soma, subtração, encontrar o valor numérico dessa soma, dessa subtração. E aí são exercícios bem simples de soma e subtração de fração. Então vamos resolver esses exercícios, eu vou fazer aqui com vocês todos eles, tá? Passo a passo. Então vamos começar pela alternativa A, que é a soma de menos 1/3 mais 4/3. Bom, primeira coisa, toda vez que for somar fração, vocês têm que fazer primeiro a análise do denominador, da parte de baixo da fração. Então, aqui eu tenho o denominador igual a 3, aqui o denominador igual a 3. Então, como os dois possuem o mesmo valor, é possível realizar a soma dessa fração. Frações que possuem denominadores diferentes não são possíveis de somar. Primeiro tem que arrumar para depois somar, tá bom? Lembrando que isso vale para soma e para subtração. A regra de multiplicação e a regra de divisão é diferente. Essa regra onde o denominador tem que ser igual é somente para soma e subtração. Vamos seguir aqui. Então, pessoal, aqui eu tenho mais com mais é igual a mais. Então, vou tirar esses números do parênteses. Vai ficar 1/3 mais 4/3. Aí eu tenho o mesmo denominador, que é 3, então repete o denominador. E aqui eu vou fazer a operação com os numeradores. Então eu tenho 4 menos 1 tem igual a 3. 3 dividido por 3 é igual a 1/3. Dúvidas e perguntas sobre a alternativa A? Alguém tem? Alguém gostaria de perguntar sobre a alternativa A? Então corrijam a alternativa A. Bom, pessoal, alternativa B agora. Então, agora continuamos ainda com soma de fração, né? Só que aqui o denominador não está igual. E para somar frações, os denominadores têm que estar iguais. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou pegar um número que eu multiplico por 4 e o resultado é 8. Ou eu vou pegar um número que eu divido 8 e o resultado é 4. Qualquer um dos dois caminhos vão chegar na mesma solução. Dessa forma, desta vez eu vou preferir dividir, tá? Para mudar um pouco, porque eu sempre multiplico. Então, eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. Então, um denominador e numerador. Lembrando, eu sempre tenho que, quando eu for reduzir, quando eu for simplificar ou quando eu for multiplicar, tem que ser sempre numerador e denominador. Nunca se esqueçam disso, tá? Então, aqui ficou 3/4. Mais com menos, 2 dividido por 2, 1, 8 dividido por 2, 4. Então, aqui ficou 3/4 menos 1/4. Então, repete o denominador, que é 4. 3 menos 1, 2. Então, ficou 2/4. 2/4 já é correta a resposta, mas ainda é possível escrever essa fração da forma irredutível. Dá para simplificar mais. Então, nós vamos simplificar, porque nós sabemos que aí, pela vida fora, nós não vamos encontrar essa fração escrita dessa forma. Nós vamos encontrar ela escrita da forma irredutível, né? E vocês não são bobos, vocês querem aprender tudo que tem que ser aprendido. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1, 4 dividido por 2 é igual a 2. Portanto, a resposta desse exercício será 1/2, meio, tá bom? Alguém gostaria de perguntar sobre esse exercício? Não. Pessoal, então agora vamos fazer a C. Observem que na número C, na alternativa C, na letra C, na alternativa C, tem aqui o número 7 de denominador e o número 3 de denominador. Esses dois números são números primos. O que significa ser um número primo? Ele só é divisível por ele mesmo e por 1. Ou seja, para eu encontrar a fração, como eu só tenho dois números primos, para eu encontrar o denominador que seja comum dos dois, fazer os dois chegarem num mesmo denominador, eu vou precisar fazer
um vezes o outro. Então, o 7 eu tenho que multiplicar por 3. E o 3 eu tenho que multiplicar por 7. Porque são dois números primos, não tem outra forma de eu encontrar o mesmo denominador. Então, eu vou ter que mexer, nesse caso, nas duas frações, tá? Justamente porque os dois são números primos, eles não vão possuir nenhum divisor em comum. Então, olha como fica, né? Então, aqui eu vou ter que fazer vezes 3. Se eu faço o denominador, eu sou obrigada a fazer o numerador. E aqui eu vou fazer vezes o 7. Então, aqui vai ficar vezes 7. Se eu faço o denominador, eu sou obrigada a fazer o numerador. Eu faço 7 também. Então, olha aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 3, 21. Aqui, qual é o oposto? Tá vendo? Ó, menos indica que eu quero o oposto. Então, eu vou querer o oposto desse número aqui. Se aqui era menos, vai ficar mais. 1 vezes 7, 7. 3 vezes 7, 21. Nesta parte, alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? Certo? Denominador 21, repete o denominador. 6 mais 7 é igual a 13. Então, a resposta desta alternativa fica 13 sobre 21. Essa é a resposta da alternativa C. Alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? Certo, então agora a alternativa D. Na alternativa D, os números estão escritos da forma decimal, certo? O que eu acredito que só facilite. Então aqui, ó, vou fazer primeiro o oposto de menos 1,6 décimos. Então aqui vai ficar o oposto de menos 1,6 décimos mais 1,6 décimos, certo? Vocês concordam que quando 4 não aparece nada depois, quando não tem nada, a gente coloca a vírgula e zero e fica tranquilo, né? E aí, soma de número decimal. Décimo eu somo com décimo, parte inteira eu somo com parte inteira. Então, aqui eu tenho 6 décimos e aqui eu tenho 0 décimos. Então, 6 mais 0, 6. Coloco a vírgula. 4 mais 1, 5,6. Essa é a resposta da alternativa D. Alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? Pode falar. Tem problema não colocar 4,0, porque eu coloquei só 4, tem problema? Não tem problema. Se você tiver noção que o 4 é o inteiro e que o 4 que é o inteiro, você vai somar com esse número aqui, que está na parte inteira do número decimal, você faz 4 mais 1 e chega no 5, não tem problema nenhum. Não é necessário colocar esse vírgula zero aqui. Eu coloquei para mostrar para vocês, mas não há uma necessidade, tá bom? Ah, tá bom. É que deu o mesmo resultado mesmo. É isso mesmo, é isso que importa. Alternativa E agora. Na alternativa E, tem uma mistura de número na forma decimal com número em forma de fração. Nesse caso aqui, se vocês observarem, aqui tem apenas uma casinha depois da vírgula. Então, mas fica mais fácil escrever esse número na forma decimal, na forma de fração decimal, porque aqui eu tenho o número 10, que também é equivalente a uma casinha depois da vírgula, se eu efetuar a divisão. Então, fica mais fácil. Então, olha como fica, ó, menos 18 sobre 10, porque só tem um zero, e menos 4 décimos. Aí vem soma de números negativos. Então, aqui a base é 10, o denominador é 10, repete o 10. Então, soma de números negativos, soma os algarismos e repete o sinal. 18 mais 4 é igual a 22, só que como é negativo, este número fica negativo. Então, ficou menos 22 sobre 10. E esses dois números, o 22 e o 10, eles são pares. Então, eu posso fazer da forma irredutível. Então, eu posso simplificar por 2. 22 dividido por 2 é igual a 11. 10 dividido por 2 é igual a 5. E aí, eu venho aqui e coloco o sinal de negativo na frente. A resposta fica menos 11 quintos. Alguém gostaria de perguntar sobre esse exercício? Alternativa F agora. Então, duas frações com denominadores diferentes. Vamos fazer as duas chegarem num único denominador. Mas, para esse caso, vai ficar mais simples multiplicar. Por quê? Aqui eu teria que fazer 10 dividido por 2 para chegar no 5.
Só que o 7 não é divisível por 2 porque ele é um número ímpar. Então eu não vou mexer com essa fração, eu vou mexer com essa daqui. Então eu venho aqui, multiplico por 2 para chegar no 10. Se eu multiplico o denominador, eu sou obrigada a multiplicar o numerador também. Então aqui vai ficar menos 7 décimos, menos 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Então eu fiquei com dois denominadores 10. Então eu vou colocar o 10 aqui, sinal de menos na frente, porque são dois números negativos. 7 mais 8, então essa fração ficou menos 15 décimos. O 15 e o 10 são divisíveis por 5, então vamos simplificar por 5. Então aqui eu posso dividir por 5, tanto o numerador quanto o denominador. Então a resposta desse exercício vai ficar menos 3 sobre 2. Perguntas? A alternativa G é uma fração mista, então aqui eu tenho 1, 3 quintos menos 8 dozeavos. Então eu já sei que esse 1 aqui indica que foi realizada uma divisão por 5, então foi 5 dividido por 5, que deu esse 1 inteiro aqui. Então para eu começar a resolver esse cálculo, eu vou pegar essa fração que está na forma mista e vou escrever ela da forma não mista. Então eu vou fazer isso agora. Então 5 vezes 1 é igual a 5, mais 3, 8. Então, aqui vai ficar 8 quintos menos 8 dozeavos, certo? Agora, pessoal, nesse caso, a gente vai ter que procurar, porque nem o 12 e nem o 5 possuem divisores comuns. Não tem um número que eu pego e divido 12 e o resultado é 5, e também não tem um número que eu pego 5 e divido e o resultado é 12. Mas também não tem um número que eu vou multiplicar 5 e o resultado é 12. E também não tem um número que eu multiplico 12 e o resultado é 5. Então, lembra aquele caso que eu falei para vocês do 3 e do 7, que eram dois números primos, que para chegar na resposta, para chegar num denominador comum, a gente fez 3 vezes 7? Vai ser a mesma coisa. Agora eu vou ter que fazer 5 vezes 12, por esse motivo que eu acabei de falar para vocês, certo? Então, aqui vocês têm que fazer 5 vezes 12. 5 vezes 12 é igual a 60, mas eu vou armar a continha aqui para vocês, ó. 5 vezes 2 é igual a 10, vai 1. 5 vezes 1 é igual a 5, mais 1, 60. Então, ó, repare que é 60. Ou seja, o denominador dessas duas frações terá que ser 60. Então, o 5 para chegar no 60, eu multiplico por 12. Se eu faço o denominador, eu sou obrigada a multiplicar o numerador. Aqui, o 12 eu multiplico por 5 para dar 60. Então, agora eu vou fazer 5 aqui e 5 aqui, tá? Perguntas, alguém tem? Então, vamos seguir. 12 vezes 5, 60. 8 vezes 12, 8 vezes 2 é igual a 16. Vai 1, 8, 96. Pronto. 8 vezes 12 é igual a 96. Aí, menos 12 vezes 5 eu já sei que é igual a 60, porque esse é o nosso objetivo. 8 vezes 5 é igual a 40. Agora é só terminar de resolver. 96 menos 40, então 6 menos 0, 6. 9 menos 4, 5, sobre 60. Esses dois números são divisíveis por 2. Então, eu vou dividir por 2 para escrever ele mais simplificadinho. Eles são divisíveis por 2 somente? Dá para dividir por 3? 5 mais 6 é igual a 11, não dá por 3. Ah, dá para dividir por 4, ó. Então, eu consigo aqui dividir por 4 e aqui eu consigo dividir por 4 também, ó. 56 dividido por 4 vai ser igual a 1 e 4, vai ser igual a 14. E 60 dividido por 4 vai ser igual a 15. Então, essa é a fração escrita na forma irredutível. 14 quinzeavos. Alguém gostaria de perguntar sobre esse exercício? Bom, alternativa H agora, número inteiro, número fracionário. Vamos ver como é que fica. Primeiro eu vou ver o oposto aqui. Então, menos 10, oposto de menos 2 nonos será mais 2 nonos, certo? Quando um número não possui denominador, a gente coloca o 1
porque o 1 é o elemento neutro da divisão, certo? Agora, qual é o número que eu multiplico por 1 que o resultado é 9? É o próprio 9, né? Então, vai fazer denominador vezes 9 e numerador vezes 9. Então, vai ficar 10 vezes 9, 90. Então, vai ficar menos 90 sobre 1 vezes 9, 9, mais 2 sobre 9. Denominador 9, repete o 9, 90 menos 90, né? Então, vai ser 90 menos 2, 88. Como o número negativo era o maior algarismo, esse número vai ficar negativo na resposta, tá bom? Perguntas sobre a alternativa H. Alguém tem? Certo? Então, seguindo com a correção agora, exercício número 2. Analise a tabela a seguir, veiculada em 2018, para responder as questões propostas. Então, aqui, gente, é preço dos alimentos nos supermercados em dólares. Então, tudo isso aqui é em dólar, tá? Brasil e China, tá? O preço da alface, da cebola, da batata, da laranja, banana, maçã, queijo fresco, ovos, arroz, pão e leite, tá? Então, esses preços são em dólares. E aí, vamos começar as perguntas. Alternativa A. Quanto se gastaria mais em dólar para comprar 1 litro de leite na China em comparação com o Brasil? Então, pessoal, reparem, no Brasil, o litro do leite é R$ 1,85. Na China, é 0,74 centavos. Então, centavos não, são de dólares, né? Então, aqui vocês vão ter que fazer esse menos esse. O resultado deu 1,111 centésimos. Alguém tem dúvida e gostaria de perguntar sobre esse exercício? Gostaria que eu armasse esse cálculo? Sim ou não? O silêncio eu entendo como sim. Não. Não? Você que sabe. Acho que não. Eu vou armar o cálculo. Vamos lá. Então, agora exercício número 2, alternativa A. Tá bom? Então, exercício número 2, alternativa A. O cálculo vai ser a diferença do preço do litro do leite no Brasil, que é R$ 1,85. R$1 não, são dólares, né? $1,85. E na China, 0,74. Então, vamos fazer essa subtração aqui, né? 5 tira 4, 1, 8 tira 7, 1, vírgula embaixo de vírgula, 1 tira 0, 1, né? Então, só lembrando que na soma e na subtração com números decimais, com números racionais, né, que são os números que possuem vírgula, a vírgula tem que sempre ficar embaixo da vírgula. Centésimo com centésimo, eu tiro do centésimo, décimo eu tiro do décimo e inteiro eu tiro do inteiro. Então, essa é a resposta, 1,1 por isso, tá? Agora, a alternativa B fala assim: para qual alimento a diferença entre o preço do brasileiro e o preço chinês foi superior a $5? Então, se vocês observarem, o queijo fresco, ele custa $12,81, tá? Então, agora a alternativa B. Então, na alternativa B, o queijo fresco, lá na tabelinha, então pela tabela, usa $12,81. Na China, o preço do queijo fresco são $6,15. Então, qual é a diferença desses dois preços? Ela vai ser superior a 5, né? Então, tá querendo saber qual delas vai ser superior a 5. E como 12 menos 6, por alto, a gente já sabe que é igual a 6 e 6 é maior do que 5. Então, a gente já pegou o queijo fresco, só por observação já foi escolhido o queijo fresco, né? Então, vamos fazer esse cálculo. Então, o 1 é menor do que o 5, então eu vou reclassificar o 8, aqui fica 7, trago 1 para cá. 5 para chegar no 11 é igual a 6, 1 para chegar no 7 é igual a 6, 6 para chegar no 12 é igual a 6. Portanto, o queijo fresco tem uma diferença maior do que $5 e essa diferença é de $6,66, tá bom? Alternativa C.
Com o atual salário mínimo do Brasil, quantos quilogramas de peito de frango poderia ser comprados na China no ano de 2018? Faça uma pesquisa para responder. Gente, vocês viram o preço do salário mínimo? 1.045. 1.045, né? Então aqui, 1.045. E qual é o preço do queijo? É queijo? 6,15 no Brasil e 12,81. Ah, mas não é o queijo, é o peito de frango, desculpa, eu falei É errado. o peito de frango. É. Na China é 3,41. Não, mas no Brasil, o que quer saber, né? É 2,82. Certo? Então, 2,82. Deixa eu ver se é para fazer fácil uma pesquisa. Mas quer saber comprados na China, gente, não é no Brasil. Então, o preço do peito na China é quanto? 3,41. 3,41. 3,41. Bom, pessoal, aqui, como nós vamos fazer uma divisão e a vírgula está apenas no divisor, então tá só aqui no divisor, nós não precisamos nos preocupar em arrumar o número. Então, no final da divisão, a gente pega e conta quantas casinhas tinha aqui e coloca no resultado final, tá certo? Não precisa colocar zeros aqui e tirar a vírgula ali, tá bom? Então, divide normal e só coloca a vírgula no final do algarismo, tá bom? No final da divisão. Então, aqui, gente, vocês já realizaram essa conta, né? Qual foi o primeiro número que vocês colocaram no quociente? Seria o número 3. 3? Ó. 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Foi 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Aí subtrai. 5 tira 3. 5 tira 3, desculpa. 5 tira 3, 2. 4 tira 2, 2. E aqui fica 0. Então, ficou 2, 2, 2. Certo? Então, essa foi a resposta, né? Aí, pessoal, como pede um valor aproximado, não um valor exato, eu não vou acrescentar aqui 0, casinhas depois da vírgula, não. Mas aí, a única coisa que vocês precisam observar é que aqui tem 2 casinhas depois da vírgula. O que significa essas 2 casinhas depois da vírgula? Significa que aqui nesse quociente eu vou precisar colocar mais 2 zeros, certo? Então, aqui vai ficar aproximadamente 300 quilos de frango que pode ser comprado na China. Alguém gostaria de perguntar? Essa é a resposta aproximadamente, tá bom? Perguntas? Ah, tá. Eu falei assim, mas deu ter dado 306, mais ou menos, né? Deu quanto a sua? 306, só que aí arredondou. 306, porque você deu sequência, né, no cálculo. Você colocou 0,0 e aí deu 306. Mas aqui eu não dei sequência no cálculo. Eu só considerei o 3, tá vendo? Que eu não continuei, eu permaneci com o resto aqui, tá? Então, esse valor, ele é aproximadamente. Esse sinal aqui de cima indica que ele é aproximadamente, tá vendo? E aí, eu só acrescentei esses 2 zeros aqui, porque havia 2 casinhas depois da vírgula no divisor, tá bom? Alguém gostaria de perguntar sobre esse exercício? Então, alternativa C. Agora, exercício número 10. O 10 fala assim, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Mário tem um jogo de memória com 60 cartas. Em uma partida com seu amigo Paulo, Mário conseguiu recolher 1/10 do total de cartas e Paulo ficou com o restante. Na segunda partida, Mário jogou melhor e conquistou 2/3 do total de cartas. Considerando essas informações, responda a seguir. Qual fração na forma irredutível corresponde às fichas que Paulo ganhou na primeira partida? Então, pessoal, exercício 3 agora. Qual é a fração que corresponde? Então, 1/10
1 décimo é a fração que representa o que o Mário ganhou. 1 décimo. Esse aqui, 1 décimo, é do Mário. Para chegar no inteiro, qual o número que eu preciso adicionar com 1 décimo? Sabe? 1 mais quanto que eu chego no 10? 1 para chegar no 10 falta quanto? 9. Então, a fração do Paulo é o que falta para chegar no inteiro. Então, no caso, são 9 décimos. Essa é a fração que corresponde, né, à quantidade que o Paulo ganhou de cartas no jogo. Pode falar. Também dá para fazer 10 décimos menos 1 décimo, né? Sim, porque aí... Mas olha, foi só a colocação. Eu não falei quanto faltava para o 1 chegar no 10, porque 10 é fazer 10 sobre 10 para ser um inteiro. Então, o inteiro aqui é 10 sobre 10, né? 10 dividido por 10 é igual a 1. Então, se eu tirar a quantidade do Mário, que é 1 décimo, assim, 10 menos 1, 9 décimos. É a mesma resposta. As duas formas de raciocínio estão corretas e as duas são válidas, tá bom? Alguém gostaria de perguntar? Alternativa B, quantas cartas Mário ganhou na primeira partida? Então, Mário ganhou 1 décimo, certo? Alternativa B agora. Mário ganhou 1 décimo de um total de 60 cartas. Não foi 1 décimo de 60? No lugar do D, coloca vezes. E aqui o 60. 1 vezes 60, 60. Quando não tem nada embaixo é 1. 10 vezes 1, 10. 60 dividido por 10, ele ganhou na primeira partida 6 cartas. Essa é a resposta da alternativa B. Alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? Oi. Essa conta também dá para descobrir a fração, né? Que você fez. Na B, quer saber a quantidade de cartas, não quer saber a fração. Então, eu coloquei que era 6, só que eu não fiz a fração. Tipo, eu fiz, 1 vezes 60 dividido por 10. Tá certo. Sim. Tá ótimo, né? Tá ótimo, sim. Alternativa C agora, tá? Na C, quer saber a quantidade de cartas que o Paulo ganhou na primeira partida, né? Então, o Paulo, nós já calculamos na alternativa A, foram 9 décimos de 60 cartas. Então, 9 décimos de 60 cartas, certo? Então, aqui ficou 9 sobre 10 de 60 sobre 1. Então, aqui coloca o sinal de vezes, tá? Eu vou fazer por aqui, eu ia ensinar uma coisa agora, mas depois eu ensino. 9 vezes 60 é igual a 540. 10 vezes 1, 10. Então, aqui eu tenho um zero em cima e um zero embaixo. Cancelo, fico com 54, certo? Pessoal, o que eu queria falar para vocês agora dessa alternativa C é que antes de fazer a multiplicação, se vocês observarem, eu tenho um zero aqui em cima, aqui embaixo no denominador e um zero aqui em cima. Se vocês, quando os números estão multiplicando, somente quando eles estão multiplicando, é possível a gente reduzir os valores. Se eu reduzir um numerador, e um denominador. Eu posso fazer essa redução dessa forma com o numerador de um algarismo e o denominador de outro algarismo toda vez que esses números estiverem multiplicando. Essa é uma nova regrinha que eu estou falando para vocês agora e logo mais vocês vão se familiarizar com ela, tá? É só a primeira vez que eu falo isso, quem não entendeu agora, não se preocupe, que daqui a pouco vai ter mais. Então, a alternativa D quer saber a diferença das quantidades de cartas que o Mário ganhou na segunda partida e na primeira partida. Então, aqui eu tenho 3 e o 10 como denominador. O 3 não é divisível por 10, o 10 também não é divisível por 3. Então, para encontrar o denominador comum, eu vou ter que multiplicar. Então, eu faço 3 vezes 10 e 10 vezes 3. Se eu faço o denominador, eu sou obrigada a fazer o numerador também. Então, aqui ficou 2 vezes 3, 6, 3 vezes 10, 30, menos 1 vezes 3, 3, 10 vezes 3, 30. E agora eu vou subtrair. 6 menos 3 é igual a 3 sobre 30. Esses dois números são divisíveis por 3, portanto, eu vou fazer
3 dividido por 3 e 30 dividido por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1, 30 dividido por 3 é igual a 10. Portanto, a diferença é de 2 décimos, tá bom? Então, eu vou encerrar agora a primeira parte da nossa aula para o nosso vídeo não ficar muito longo.